Olá pessoal, aqui é o professor Vitor. Nós vamos dar continuidade então à disciplina de neuroanatomia e neurofisiologia. Na primeira aula a gente viu um pouco sobre a anatomia do sistema nervoso de uma forma geral, né? A gente viu aí a divisão do sistema nervoso entre central e periférico, a subdivisão específica do sistema nervoso central, né? Em córtex, cérebro, sistema límbico e no tronco encefálico. E a gente viu também um pouco da anatomia específica do córtex, do cérebro. E nessa aula 2 a gente vai continuar então vendo a anatomia específica do córtex. A gente vai falar melhor um pouco de algumas regiões específicas do córtex e como elas funcionam, né, como elas se relacionam entre si e fazem os nossos processos psicológicos funcionarem. Né? Processos psicológicos que eu digo, por exemplo, a memória, a atenção, a linguagem, a fala, né, a escrita, enfim, os nossos processos psicológicos, o raciocínio, o pensamento, como que isso funciona de uma forma meio genérica dentro do nosso córtex, do nosso cérebro, ok? Então, vamos lá. Então, na aula passada, a gente viu um pouco sobre a anatomia estrutural do cérebro, né, como que o cérebro se estrutura, a anatomia mais física, digamos assim, do cérebro e do córtex. Nessa aula, a gente vai continuar vendo um pouco sobre essa estrutura física do córtex cerebral, mas a gente vai começar a entender então algumas funções também que elas fazem, né? Como que elas trabalham entre si para produzirem esses processos psicológicos que eu falei para vocês, né? Então a gente percebe que existe um padrão de funcionamento, digamos assim, um ciclo de funcionamento entre essas regiões cerebrais. A gente vai ver que nenhuma região ela trabalha de forma independente, então não existe assim, a região tal é responsável só por isso, né? Esse tipo de teoria já está meio ultrapassado. A gente entende que o cérebro ele funciona como um todo, né? Ele funciona relacionando todas as suas partes para produzirem as nossas funções psicológicas, ok? Então a gente vai perceber que existe um pouco desse padrão de funcionamento cerebral. Bom, então a gente divide, estruturalmente falando, né, o cérebro, o córtex, em duas partes principais aqui de maneira funcional, ou seja, de funções. Né? A gente tem duas unidades funcionais no córtex cerebral. Uma unidade funcional receptora e uma unidade funcional executora. O que a gente está querendo dizer, né? Significa que existem esse ciclo, esse padrão de funcionamento cerebral, ele funciona da forma seguinte: ele captura, ele recebe as informações que a gente extrai do meio externo através dos órgãos do sentido e dá um significado para isso e produz os nossos comportamentos. Ele executa os nossos comportamentos a partir do que ele recebe do meio externo. É mais ou menos essa forma que que o nosso cérebro funciona em forma cíclica, né? Um padrão cerebral de funcionamento, ok? Então, já adiantei isso para vocês, né? A unidade funcional receptora, ela está na parte posterior do córtex, do cérebro, ou seja, ela está atrás, né? Ela está na parte traseira do cérebro e ela é responsável por receber, analisar e armazenar as informações sensoriais. O que a gente chama de informações sensoriais, né? Tudo que é sensação, sensório, é que vem dos órgãos do sentido, né? Dos olhos, da boca, do ouvido, do nariz e da pele, né? Os 5 sentidos que a gente tem. Então tudo isso, tudo que vem desses órgãos como informação de captura do mundo externo, o cérebro recebe através dos neurônios, como a gente viu na aula passada, né? Tem neurônios ramificados por todo o corpo, no sistema periférico, nervoso periférico. Então tudo que chega de informação da gente pelo tato, por exemplo, nas nossas mãos, nos nossos pés, ou em qualquer parte do corpo, a gente sente, isso tudo é levado para a parte traseira, para a parte posterior do cérebro, assim como todos os outros sentidos, a visão, o olfato, a audição, o paladar e o tato, ok? Então tudo que vem desses sentidos caminha através dos neurônios até chegar na parte traseira do nosso cérebro. Então é um movimento que vem de fora para dentro, recebe. Já a unidade funcional executora é um movimento que vai de dentro para fora, digamos assim, né? Quando então o cérebro recebe as informações sensoriais, a parte anterior do cérebro, ou seja, a parte da frente do cérebro, ela pega todo o trabalho que já foi feito pela unidade receptora
e executa algum comportamento, alguma forma de extravasar, né, de exteriorizar tudo que a gente recebe do meio externo. Então a unidade funcional executora, ela está na frente do cérebro, do córtex, e ela participa do planejamento, da regulação e da execução das ações motoras, ou seja, dos movimentos do nosso corpo e os nossos comportamentos. Tá? Então o cérebro, gente, ele regula tudo que existe no nosso corpo. As ações motoras do coração, os batimentos cardíacos, os músculos que fazem a gente andar, os músculos que fazem o pulmão, né, se movimentar, a gente respirar, tudo isso é controlado pelo cérebro, ok? Então, a gente vai ver agora como que funciona melhor na ilustração, para vocês, né, terem uma visão desse movimento que eu falei para vocês, e a gente vai entender um pouco mais para frente algumas funções específicas dessas unidades. Pessoal, essa ilustração aí mostra isso que eu expliquei para vocês no slide anterior, né? A região mais posterior do cérebro, ou seja, a parte mais de trás do cérebro, ela fica mais responsável, digamos assim, pela questão sensorial. Ela capta, ela recebe as informações sensórias, ela armazena e ela também processa essas informações sensoriais, ok? Então, como a gente pode ver nessa área mais roxa, né, bem atrás na região posterior, que é uma região mais voltada para os estímulos visuais, né, o olho ele capta os estímulos sensórios externos e através de um nervo óptico ele liga ao cérebro nessa região mais posterior e faz a gente enxergar, né? Tem uma região aí mais auditiva, como a gente pode ver, né? E a questão da linguagem no meio, né? Uma função visual junto com uma visão auditiva, ela permite que a gente fale e que a gente leia também. Então ela permite aí a função da linguagem, né? Essa linguagem mais verbal que a gente está acostumado. Então essa região mais posterior é voltada mais para a questão sensória. Já a parte mais anterior, a parte da frente do cérebro, ela é muito mais voltada para a questão motora, ou seja, dos movimentos, né? Ela vai pegar essas informações captadas e processadas pela região posterior, que é a unidade funcional receptora, e vai pegar essas informações, passando aqui para a região anterior da frente do cérebro, e vai processar isso enquanto movimento e comportamento externo, ok? Então o cérebro ele funciona mais ou menos nesse ciclo, né? De trás para frente o tempo todo. As informações chegam aqui na região posterior, e isso é armazenado e processado, e passa para a região anterior executar os nossos comportamentos externos, ok? Então, como a gente pode ver aí, né, uma parte mais frontal, algumas regiões mais responsáveis pelo movimento dos olhos, movimento da cabeça, né, algumas regiões mais responsáveis pela inibição do comportamento, enfim. Então, essa parte anterior ela é mais voltada para a questão da execução motora do nosso corpo. Lurie afirma que existem 3 grandes unidades de funcionamento cerebral que estão necessariamente envolvidas em qualquer tipo de atividade psicológica. Vejamos quais são essas unidades. A primeira unidade é responsável pela regulação da atividade cerebral e do estado de vigília. Quando estamos acordados, é importante que o cérebro esteja funcionando em um nível de atividade que não seja nem muito excitado, nem muito inibido. Essa primeira unidade garante essa estabilidade. Também garante que o sistema esteja alerta para a necessidade de mudanças no comportamento. Afinal, em algumas situações, o nível de atividade do sistema nervoso precisa ser aumentado. Por exemplo, se sentimos fome, nosso organismo volta à sua atividade no sentido de buscar alimento e comporta-se de maneira mais intensa até que a fome seja saciada. Outro exemplo, que somos surpreendidos por um ruído forte. Voltamos nossa atenção em direção à fonte do ruído e nos preparamos para a necessidade de reagirmos a um evento inesperado. Note que o sistema nervoso controla seu próprio nível de atividade, aumentando-o, diminuindo-o ou mantendo-o estável, o que lhe permite funcionar adequadamente em uma variedade de situações às quais o organismo esteja exposto.
A segunda unidade funcional é responsável pelo recebimento, análise e armazenamento de informações. Essa unidade recebe as informações do mundo externo que são captadas pelos órgãos dos sentidos. Após serem recebidas, essas informações são analisadas e integradas em sensações mais complexas. Essas sensações complexas constituem objetos como cadeiras, mesas, portas, etc. Por fim, essas sensações são sintetizadas em percepções ainda mais sofisticadas que são justamente as cenas e situações que se desenrolam em nosso cotidiano. E todas essas informações são armazenadas na memória, podendo ser utilizadas futuramente pelo indivíduo. A terceira unidade funcional é responsável pela programação, regulação e controle da atividade. Ou seja, a terceira unidade é responsável pelo desenvolvimento de intenções, de um programa de ação e da realização desse programa tanto em atos exteriores, ou seja, atos motores, quanto em atos interiores, em ações mentais. Logo, cabe à terceira unidade funcional criar e manter as necessárias intenções, elaborar formas de ação que correspondam a essas intenções, realizar tais ações e monitorar essa execução de modo a avaliar se os efeitos correspondem ao que era pretendido nas intenções iniciais. Em poucas palavras, o terceiro sistema regula a ação física e mental do indivíduo sobre o ambiente. Toda e qualquer atividade psicológica, segundo Luria, é um sistema complexo que envolve a operação conjunta das três unidades funcionais. Imagine, por exemplo, que você está visitando um museu e admirando uma bela pintura. A percepção visual envolve a primeira unidade funcional. A análise e a síntese da informação visual recebida envolve a segunda unidade funcional. A movimentação dos olhos pelas diversas partes da pintura que está sendo percebida envolve a terceira unidade funcional. Essas três unidades funcionam sempre de maneira conjunta e é fundamental compreender como elas interagem entre si para se entender as características dos mecanismos cerebrais envolvidos na atividade mental. Segundo Luria, as relações entre as unidades funcionais transformam-se ao longo do desenvolvimento do indivíduo. Nos estágios iniciais do nosso desenvolvimento, as atividades mentais estão apoiadas especialmente nas funções mais básicas. Na medida em que nos desenvolvemos, as funções psicológicas superiores começam a ter cada vez mais participação, principalmente as que envolvem a linguagem. A aquisição da linguagem permite o desenvolvimento da mediação simbólica, ou seja, de representar objetos e situações através de palavras e símbolos, e de pensar em coisas e eventos que não estão presentes. Esse pensamento simbólico e abstrato passa a ser mais central na atividade mental do adulto. Como em cada fase da vida, as regiões do cérebro mais importantes para os processos mentais, preponderantes, não são as mesmas. Luria identificou que uma lesão cerebral em uma determinada área pode ter efeitos diferentes se ocorre na primeira infância, na segunda ou terceira infâncias, ou na idade adulta. A gente viu, que o cérebro ele se divide nessas duas unidades funcionais. A posterior é a unidade funcional receptora e a anterior a unidade funcional executora. E essas duas unidades funcionais, elas têm duas subdivisões. Elas se dividem em três regiões específicas, cada uma delas. Então a gente tem as regiões primárias, as regiões secundárias e as regiões terciárias, tanto da unidade funcional executora quanto da unidade funcional receptora. Ok? As regiões primárias, a gente vai ver também um pouco mais para frente uma imagem para ficar mais claro para vocês. As regiões primárias, elas estão prontas no nosso cérebro desde o nascimento. Elas são as regiões mais básicas do nosso cérebro que a gente tem desde recém-nascido. Então as regiões que fazem a gente enxergar o mundo, ouvir as coisas, sentir os cheiros, o tato,
né, os órgãos do sentido, tudo isso já estão prontos, né, essas sensações já estão prontas desde quando a gente nasce. Só que as outras regiões, a gente vai ver que elas são um pouco mais complexas, né? São regiões que vão armazenar essas informações sensórias, são regiões terciárias e secundárias que vão dar sentido, criar significados para essas sensações que a gente tem. Então são regiões mais complexas, elas vão se estruturando ao decorrer da vida. E as terciárias, elas só atingem o pleno funcionamento, o pleno desenvolvimento, a partir só da segunda década de vida. Então até a segunda década da nossa vida, o cérebro, de certa forma, ele vai aumentando um pouco de tamanho, ele vai se reorganizando, né? Depois ele para de se desenvolver no seu tamanho. E então a gente tem essa subdivisão nas duas unidades funcionais, né? Regiões primárias, secundárias, terciárias. As primárias prontas desde o nascimento, são aquelas regiões do cérebro também que fazem a gente se locomover, se mexer, né, de certa forma, mexer os olhos, mexer a cabeça, os movimentos mais básicos do recém-nascido, são as regiões primárias da unidade funcional executora, e elas já estão presentes também desde o nascimento, né? Já as outras regiões, a secundária e a terciária, elas vão se desenvolvendo ao longo da vida, que vai melhorando os nossos movimentos, né, dando mais corpo para os nossos comportamentos externos, ok? Então essa é a subdivisão das duas unidades funcionais, né, a executora e a receptora. Vou começar então entendendo aí como que funcionam essas três regiões da unidade funcional receptora, ok? Então lembrando, a unidade funcional receptora, ela se encontra na região atrás, posterior do nosso cérebro, e ela é responsável por trabalhar a questão sensória, dos sentidos no nosso cérebro, ok? Bom, as regiões primárias, então, da unidade funcional receptora, que são aquelas que já estão presentes desde o nascimento do recém-nascido, elas recebem o estímulo sensório, elas recebem a sensação do mundo externo, pela visão, pelo olfato, pelo paladar, pelo tato e pela audição, né, os 5 órgãos, 5 sentidos que a gente tem no corpo. Então, as regiões primárias da unidade funcional receptora, elas captam, recebem o estímulo sensório. E já estão prontas quando a gente nasce, né? A gente já nasce no mundo recebendo e captando os estímulos sensórios. As regiões secundárias, elas começam a se desenvolver depois que a gente nasce, porque são regiões mais complexas, mais específicas. Elas são responsáveis por processar e dar algum significado para o estímulo que foi captado pelas regiões primárias, né? Então ela trabalha aí a noção que a gente tem de percepção, ou seja, se as regiões primárias captam as sensações, a região secundária processa e dá uma organização para isso em forma da nossa percepção, como a gente percebe o mundo externo que a gente recebe enquanto sensação, né? E aí as regiões terciárias da unidade funcional receptora são mais complexas ainda, elas vão se desenvolvendo um pouco depois do tempo. Elas formam os processos mentais mais complexos, as redes de conexão de sentido, de raciocínio, de lógica, de pensamento, de linguagem, enfim, né, processos mentais mais complexos do que só a sensação e só a percepção, certo? Então, daqui a pouco eu vou dar exemplos da prática, por exemplo, como que funciona essa questão da linguagem, e aí vai ficar um pouco mais claro para vocês entenderem também esse processo. Vamos pensar então, se essas regiões têm funções diferentes no cérebro, as lesões nas diferentes regiões do cérebro também vão ter diferentes consequências, digamos assim, né, para a gente enquanto pessoa. As lesões nas regiões primárias das unidades receptoras vai causar alterações na nossa capacidade sensória. Ou a gente não vai enxergar, ou a gente não vai ver, olha a redundância, né? Ou a gente não vai ouvir, ou a gente não vai sentir cheiro, a gente vai ter dificuldade de sentir o toque, pressão na nossa pele, sensação de calor e de frio, né? A hanseníase, aquela doença, por exemplo, é uma alteração sensória na pele. Então, alguma lesão numa região primária lá no cérebro e também aqui na pele causam essa perda de sensação de tato. Então, essas lesões elas causam algumas consequências. Já as lesões nas regiões secundárias das unidades receptoras, elas vão causar uma alteração na percepção, uma alteração perceptória. Ou seja,
eu continuo enxergando, eu continuo ouvindo, eu continuo sentindo o cheiro, eu continuo sentindo o toque, a pressão na minha pele, a sensação de frio, de calor. Eu continuo recebendo todos esses estímulos. Só que o meu cérebro não entende o que é esse estímulo que ele captou. Né? Então, por exemplo, quando uma criança ouve alguma coisa, mas ela não entende aquilo que está sendo dito. Né? Ela tem a sensação perfeita, mas ela não entende, ela não consegue perceber exatamente o que é aquilo que está sendo dito. Okay? Já uma lesão nas regiões terciárias das unidades receptoras causa uma alteração ainda mais grave, que é a alteração de raciocínio, a alteração do pensamento, por exemplo. Né? Uma criança, por exemplo, que consegue ouvir, consegue talvez entender o que está sendo dito, mas não consegue colocar em palavras. Né? Ou ela não consegue devolver um pensamento próprio, ela não consegue criar um significado sobre aquilo que ela percebeu que foi dito para ela. Né? Uma criança com grandes atrasos de desenvolvimento, uma criança com grandes prejuízos neurológicos, por exemplo, ela não consegue formar, digamos assim, um raciocínio tão elaborado, pensamentos muito elaborados. Okay? Na unidade funcional executora, o caminho ele é inverso. Por mais que as regiões primárias ainda sejam aquelas primeiras regiões, né, que já nascem com o recém-nascido, mesmo dessa forma, as regiões terciárias, né, o que tem de pouquinho das regiões terciárias ali no cérebro do recém-nascido, é o que vai trabalhar primeiro, né, depois as secundárias e por último só as primárias. Então na unidade funcional executora, a gente ainda tem um pouquinho dessas três regiões já prontas quando a gente nasce, diferente um pouco da unidade funcional receptora. Okay? Então o caminho ele vai ser inverso. Né? Aquela informação que foi captada pela região primária da unidade funcional receptora, ela foi armazenada e processada pela região secundária da unidade funcional receptora, e a unidade funcional receptora, na sua parte terciária, ela entendeu o que era aquele estímulo que estava chegando no nosso corpo. E aí, essa região terciária, então, ela passa para a região terciária da unidade funcional executora, para a executora executar alguma coisa sobre aquilo que foi capturado pela região receptora. Okay? Então, as regiões terciárias, elas começam a entender o que eu tenho que fazer para responder àquele estímulo que foi captado. Já as regiões secundárias, elas planejam então essa ação, como que eu vou executar o que eu tenho que executar. E as regiões primárias executam essa ação, né, comandando então a musculatura do corpo, transformando isso em movimento. Eu vou passar um exemplo daqui a pouco para vocês entenderem então um pouco mais na prática, né, como que isso funciona. Ok? Então vamos lá. Bom, pessoal, então a gente tem aí as duas unidades, né, a unidade receptora e a unidade executora. Vocês podem perceber que em cada uma delas tem regiões mais brancas, algumas regiões mais cinzas e umas regiões mais escuras, mais pretas, né? O que essas regiões estão querendo mostrar para a gente? As regiões mais pretas, mais escuras, são as regiões primárias de cada unidade. As regiões mais cinza são as regiões secundárias e as regiões mais brancas são as regiões terciárias, ok? Bom, então vamos lá, vamos lembrar que, primeiro, a unidade receptora, ela capta os estímulos sensórios, ela armazena e depois ela processa. No que ela processa, ela envia para a unidade executora. Percebam que na unidade executora, nessa imagem, tem uma seta lá de trás que vai lá para frente, uma curva, né? Uma seta meio curva. É esse caminho que as informações fazem no nosso cérebro. É basicamente esse caminho de ciclo, né, de padrão de funcionamento que as informações fazem no nosso cérebro. Então a gente tem aí na unidade receptora, primeiro, as partes pretas são as regiões primárias. Elas captam os estímulos sensórios, elas recebem os estímulos sensórios. Nisso, elas enviam para essas regiões mais cinzas, né, essa grande parte cinza da unidade receptora. Nessas regiões cinza, vão armazenar, né, e entender um pouco o que são esses estímulos sensórios que estão sendo captados. E a parte branca da unidade receptora, essa parte mais ao meio da região cinza, né, ela vai
criar os significados mais complexos, os processamentos mais complexos, dar sentidos para esses estímulos sensórios que a unidade receptora captou então, ok? No que ela processa essa informação, ela vai para a unidade executora. Ela, acompanhando a seta, né, ela vem lá de trás e continua lá para frente. Então a terciária da unidade receptora manda lá para frente para a terciária da unidade executora, né, a parte branca lá da frente da unidade executora. Essa parte terciária da unidade executora, ela vai então receber o estímulo que veio da unidade receptora. Ela vai captar isso aí e vai tentar decodificar o que ela tem que fazer com isso. E aí ela passa para a região secundária da unidade executora, que é uma parte mais central aí da frente, a parte mais do centro da frente, que ela vai então planejar a ação que ela tem que executar a partir do que a terciária passou para ela de informação. E aí ela envia para a parte mais escura da unidade executora, essa parte mais preta, mais central do cérebro, né? Para aí sim a unidade executora executar uma ação de movimento, ok? Então deixa eu dar dois exemplos para vocês. A linguagem, né? A linguagem, a gente sabe que ninguém nasce sabendo falar, todo mundo tem que aprender a falar, né? E todo mundo tem que aprender a ler também, a falar e a ler, né? A desenvolver a nossa linguagem. Ninguém sabe, né? Ninguém vem com ela pronta desde o nascimento. Bom, então o que acontece? Vamos fazer o caminho. A unidade receptora, as partes primárias, as mais escuras, recebem o estímulo da audição. Elas ouvem a voz das outras pessoas, elas captam o som da voz das outras pessoas. No que elas captam o som da voz dos outros, elas passam para as regiões secundárias. As regiões secundárias processam essa informação e passa para as terciárias, a parte mais branca. Então vai da parte mais preta para mais cinza para mais branca. A parte branca, que é a terciária da unidade receptora, ela entende então o que está sendo captado. Ela entende o som da palavra, ela sabe o que a pessoa está querendo dizer com aquilo que eu ouvi, aquele som. Ela cria esse pensamento, esse raciocínio sobre o que foi captado. No que ela processa isso e entende, a gente vai lá para a unidade executora, ela envia lá de trás, lá para frente, para a região terciária branca da unidade executora. A unidade executora, então, essa parte terciária, vai entender, tá bom, eu ouvi a palavra bola, por exemplo, a criança ouviu a palavra bola, processou essa informação, entendeu que é uma bola, passa para a minha unidade executora repetir, falar a palavra bola. E aí a unidade executora recebe então essa informação, passa para a região secundária, que é a parte um pouco mais ao meio da unidade executora. A unidade executora vai então pensar qual movimento que eu tenho que fazer para eu falar a palavra bola. E aí ela passa essa informação para a região primária da unidade executora, essa parte mais preta, e aí sim essa região vai promover o movimento para eu falar a palavra bola. Ela faz mexer os músculos do pescoço, da boca, a língua, para eu falar a palavra bola. Ok? Um outro exemplo é a questão dos reflexos, né? Quando eu coloco, por exemplo, a mão numa superfície muito quente, vamos supor que eu coloquei a mão numa chapa muito quente. O que acontece? Vamos pegar o caminho de novo, que o cérebro faz. A unidade receptora, as partes pretas primárias, vão receber o estímulo sensório, o tato. Então vão receber aquela sensação de muito quente na minha mão. Elas recebem essa sensação, vai lá para o cérebro, né, para as regiões primárias. Aí ela passa para a região secundária. A região secundária armazena essa informação que foi captada e pensa, alguma coisa está errada. E aí ela passa para a região terciária entender que, opa, eu coloquei a minha mão numa chapa quente, tenho que tirar a minha mão daí. E aí nisso ela entendeu o que está acontecendo, ela passa lá para frente para a região terciária da unidade executora. A região terciária da unidade executora vai pegar, olha, ele colocou então a mão na chapa quente, o que eu tenho que fazer? Né? E aí essa região terciária, ela passa essa informação para a região secundária da unidade executora, e aí a secundária da unidade executora pensa, eu tenho que fazer ele tirar a mão da chapa.
e aí ela manda o estímulo então para essa parte preta da unidade executora, que é a região primária. A região primária então executa o meu movimento, ela manda o estímulo para o meu músculo, para o meu nervo lá do braço, e eu tiro a minha mão. Tá? Então esse é o ciclo, esse é o padrão de funcionamento das unidades receptora e a unidade executora. A unidade receptora capta as informações, passa para a unidade executora realizar algum movimento, algum comportamento. A gente finaliza então essa segunda aula com uma informação muito interessante também sobre o funcionamento geral do sistema nervoso. Aí não envolve só o cérebro, mas trabalhando o sistema nervoso central em conjunto com o sistema nervoso periférico, tá? O sistema nervoso como um todo. Bom, lembrem que a gente falou então que o cérebro ele tem dois hemisférios, né? O direito e o hemisfério esquerdo. O sistema nervoso ele funciona, gente, de forma cruzada. Tá? Tanto as questões sensoriais e motoras, elas funcionam de forma cruzada. Ou seja, sensações que eu recebo do lado esquerdo do meu corpo são captadas pelo lado direito do cérebro. As sensações que eu capto, que eu recebo do lado direito do corpo, são captadas e processadas pelo lado esquerdo do cérebro. Então funciona de forma cruzada. Assim também os movimentos. O lado esquerdo do meu cérebro, ele regula os movimentos do lado direito do corpo. E o lado direito do cérebro regula os movimentos do lado esquerdo do corpo. Então, o sistema nervoso ele funciona, de uma forma geral, nesse caminho cruzado. Ele cruza informações, né, ele cruza caminhos entre os dois lados do corpo. Ok? Bom, gente, então a gente termina essa segunda aula. Né, a gente falou um pouco de funções cerebrais, né, de como que as unidades receptora e executora do cérebro trabalham, né, qual o padrão, qual o ciclo de trabalho delas, o que cada uma é responsável, né, e a gente viu aí um pouco do funcionamento, então, de forma genérica, do sistema nervoso como um todo. Ok? Então, até a próxima aula.